Boa noite, me chamo Keitel Ribeiro. Venho apresentar o trabalho que tem por título Concepção da alfabetização científica dos professores que atuam na educação do campo. Nosso trabalho foi escrito por Paloma Joyce, por mim e pelo nosso orientador, Bruno Severo Gomes. Nós fazemos parte do PPGEC, do mestrado no ensino das ciências. A educação do campo surge a partir do requerimento dos movimentos sociais, com ênfase no movimento sem terra. Ele surge a partir da inquietação da busca por uma educação de qualidade, que é, de acordo com a Constituição Federal de 1988, direito de todos e um dever do Estado. Quando falamos sobre o contexto da educação no campo, falamos de educação voltada para as necessidades dos povos que ali vivem, sejam ribeirinhos ou campesinos. Quando falamos sobre ensino de ciências no contexto da educação do campo, falamos do ensino de ciências voltado para ensinar a realidade do discente, contextualizado com a realidade do discente. Ao trabalhar a educação do campo com o ensino de ciência, não conseguimos inserir o contexto da alfabetização científica. A alfabetização científica é essencial para fortalecer e fornecer aos alunos o pensamento crítico. Ele estimula os alunos a pensar criticamente. Quando trabalhamos a educação científica, por exemplo, com textos, fazendo textos, abordando conhecimentos do aluno, porém, de forma científica, nós estamos utilizando saberes prévios e interligando à ciência. Estamos contextualizando de forma científica aqueles saberes que ele tinha, que talvez foram passados de geração para geração. A educação do campo é mais do que simplesmente levar a educação para as escolas. A educação do campo é quando a gente trabalha, de fato, o contexto do aluno em sala de aula. A gente hoje tem uma educação no campo, vestida de educação do campo. Por exemplo, a gente tem educação que são feitas nas escolas, mas não levam em consideração a realidade do discente. As escolas são inseridas no campo, mas não levam em consideração a realidade do discente. Quando eu falo de no campo, é uma educação urbana, trabalhada no contexto rural, e quando eu falo do campo, é uma educação rural voltada para o povo rural. Segundo Freire, o objetivo da educação é fomentar a autonomia e a saúde das comunidades. Quando a gente fala sobre autonomia, a gente trabalha os direitos daqueles cidadãos, os direitos dos moradores do campo, por exemplo. Eles saberem o que é certo, o que eles precisam, o que é, de fato, a necessidade real deles. Quando a gente trabalha a educação científica, a gente está estimulando nesses alunos, por exemplo, o senso crítico, de saber o que é certo, o que é errado, qual é o direito deles, onde eles estão, por exemplo, se de fato o que eles estão trabalhando do campo, se é saudável, por exemplo, quando a gente fala sobre agrotóxicos. Se o uso de agrotóxicos é pertinente ou não, se é legal ou não. As crianças, por exemplo, não têm noção disso, mas quando a gente trabalha em sala de aula, a gente pode estar abrindo os olhos deles. A metodologia desse trabalho ela é qualitativa, foi aplicada em 3 escolas. As escolas são situadas no campo, foi feita uma busca anteriormente, e nisso foi escolhida a região de Barreiros, que é situada no interior de Pernambuco, a 112 quilômetros da capital de Recife. Foram escolhidas 3 escolas, e nisso cada uma delas foi escolhida um professor de ciências. Com isso, a gente conseguiu aplicar a entrevista, que é feita por 4 perguntas. Os questionários são básicos, são perguntas abertas, porque a gente queria discutir com o professor de fato o que era a alfabetização científica, queria respostas longas para que a gente ali pudesse analisar, de acordo com as respostas dos professores, o que a gente buscava, nosso objetivo.
Assim, o questionário é composto por 4 perguntas, o que é a alfabetização científica, como a formação inicial contribui para a alfabetização científica, como a formação continuada contribui para a alfabetização científica e, por fim, se em sala de aula o professor usava com discente ou trabalhava com discente a alfabetização científica. Se sim, como ele trabalhava em suas aulas. Por exemplo, a questão da contribuição da formação inicial, da formação continuada do professor, é para ver como é que foi o contato dele com a alfabetização científica. Se foi no início da graduação ou durante o processo de ensino. Se ele, como se tornou professor, ele buscou essa prática, essa metodologia. Para análise desse questionário, foi utilizado a análise de conteúdo de Bardhan. A análise de conteúdo de Bardhan consiste em 3 etapas, as quais são divididas na pré-análise, que é a leitura flutuante do trabalho, a gente vê dos questionários, dos documentos, a gente faz uma leitura superficial. A exploração do material, no caso a gente define quais são os objetivos, de fato se os objetivos estão correspondentes com a pesquisa, e, por fim, o tratamento dos resultados. Ali a gente faz a inferência e a interpretação dos resultados com a categorização e a codificação dos mesmos. A partir da análise dos questionários, foi possível separar em 3 categorias, que é definição, benefícios e contribuições e métodos de ensino. A categoria definição, ela é interligada à primeira pergunta, onde a gente pergunta qual é a definição de alfabetização científica pelos professores. E assim, ambos responderam que é importante, que ele definia como desenvolver nos alunos um pensamento crítico. Quando a gente fala sobre a formação inicial e continuada, ambos os professores também ressaltaram a importância da formação continuada para aprimorar a prática docente. E essa categoria a gente chamou de benefícios e contribuições. E com relação à última pergunta, se eles utilizavam em sala de aula a alfabetização científica, a gente tomou essa categoria como método de ensino e ambos os docentes utilizavam. Na verdade, 2 utilizavam, que foi a azeitona e o limão. Abacaxi não utilizava em sua sala de aula a alfabetização científica. A azeitona utilizava, mas na verdade ele disse que utilizava como forma de jogo, inserção de jogos ou outras ferramentas úteis para os alunos. E a resposta mais pertinente de todo o questionário foi a resposta do limão, onde a gente conseguiu ver, de fato, que ela aplicava a alfabetização científica, ela tinha conhecimento sobre a alfabetização científica. Uma das perguntas a gente poderia destacar que ela utilizava em sala de aula, pois podia possibilitar ao aluno um pensamento crítico, saber o que é certo e o que é errado. Nisso, conclui-se que a compreensão da formação de professores interfere diretamente para o uso da alfabetização científica, que é importante a inserção da alfabetização científica na educação do campo, pois a gente sabe que reforça a luta pelos direitos, pela igualdade na educação e também pela sua presença na sociedade. A ligação de alfabetização científica ocorre pelo uso dos conhecimentos científicos e tecnológicos e sua aplicação e sua adaptação aos saberes originários do campo. E, por fim, que a educação do campo, quando interligada à alfabetização científica, destaca principalmente o estímulo nos alunos do pensamento crítico. Por fim, nós agradecemos e uma boa noite.